Partindo para o nosso primeiro assunto da coluna de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas iniciou na terça-feira o julgamento de um processo que acusa os partidos PV, AGI e Patriotas de usar candidaturas laranjas nas eleições de 2020 para cumprir a cota de candidaturas femininas, a chamada cota de gênero. Esse caso está tendo grande repercussão porque existem algumas penalidades, né, Rosiane? Sim, existe penalidade. A legislação, quando ela vem garantir um direito, ela tem que apresentar uma forma de punição para que, de fato, ela seja respeitada. Bom, como você já introduziu, são 4 partidos, acrescenta aí o republicano, só que os 2 processos que entraram na pauta de julgamento já tiveram uma votação, digamos assim, suficiente até para chegar num ponto de alteração da configuração da Câmara Municipal de Manaus. São os casos do partido Agir e do partido PV, e nesse caso atingindo o vereador Peixoto e o vereador François. A grande questão ali, Jenny, importante a gente resumir, é que os partidos são acusados de não cumprir aquela primeira legislação mais importante, que é garantir 30% de candidaturas de qualquer sexo, não precisava ser de mulheres, poderia ser 30% só de homens. Mas como os partidos, historicamente, a política historicamente privilegia, considera a política um espaço dos homens, a legislação avançou diante de muita luta de muitas mulheres para que se garantisse que 30%, pelo menos 30% dessas candidaturas fossem de mulheres. Mais adiante, mais recentemente, a gente tem um outro avanço de que financeiramente, os partidos são obrigados, né, a investir 30% do seu recurso também em candidatura de mulheres. Mais uma vez, de qualquer gênero. Mas, como eles dão privilégio para os homens, pelo menos 30% de mulheres. Esse caso específico, ele tem uma série de detalhes que coloca ali muitos questionamentos, muitos desafios para a justiça eleitoral, também para a sociedade, para os próprios partidos, que a gente precisa discutir, Jenny. Por quê? Uma delas é essa que faz de conta em relação às candidaturas femininas, em relação à participação das mulheres na política. Isso é histórico, há muito tempo. Eu tenho certeza que você, como repórter de política, deve lembrar daqueles arranjos que a gente sempre via em cima do período de registro de candidaturas. Os partidos não conseguiam o número suficiente de mulheres e saíam colocando lá, em cima da hora, qualquer nome. Tem nomes que se repetiam sempre, e sempre com 0 de votação. Né? A gente, porque acompanha mais aqui no Amazonas, mas certamente isso era uma regra em todos os estados. Então, isso não é encarado de frente. É preciso ser encarado de frente, é preciso que venha a ter uma repercussão forte, talvez uma ameaça de uma punição mais severa aos partidos, para que eles possam se despertar e compreender que a aplicação da legislação não pode ser um mero faz de conta. É preciso toda uma estrutura de respeito para que a candidatura dessas mulheres, de fato, tenham efetividade, que elas ganhem as ruas e que elas tenham condições de vencer como qualquer outro homem que disputa também nos partidos. Tem esse dado, né?